A Bíblia das Testemunhas de Jeová é confiável? Logicamente que não é nem um pouco confiável. A Bíblia das Testemunhas de Jeová também é conhecida como a tradução do Novo Mundo e foi lançado no ano de 1961. A sua versão em português foi lançado no ano de 1967. Eles perceberam que suas crenças contradizem as Escrituras, é claro. E então, ao invés de conformar suas crenças com as Escrituras, eles alteraram as Escrituras para que concordassem com suas crenças. O Comitê de Tradução da Bíblia do Novo Mundo mudou qualquer escritura que não estivesse de acordo com a teologia de suas crenças. Isto é claramente demonstrado pelo fato de que, na medida em que as novas edições da Tradução do Novo Mundo foram publicadas, outras alterações foram feitas ao texto bíblico. Enquanto nas Bíblias convencionais continuaram a apontar as Escrituras que defendem claramente a divindade de Cristo, a Sociedade Torre de Vigia continuava a publicar uma nova edição da Tradução do Novo Mundo com essas escrituras alternadas. E há muitos exemplos das modificações que as Testemunhas de Jeová fizeram em suas edições. Um exemplo bem claro disso está no fato da Tradução do Novo Mundo traduzir o termo grego stauros, que é cruz, como estaca de tortura. Isto porque as Testemunhas de Jeová não acreditam que Jesus foi crucificado em uma cruz. Uma outra heresia na Tradução do Novo Mundo das Testemunhas de Jeová está na não tradução da palavra hebraica Sheol ou as palavras gregas Hades, Gena e Tártaros como inferno, porque as Testemunhas de Jeová não acreditam no inferno. Na Bíblia das Testemunhas de Jeová há a tradução presença em vez de vida para a palavra grega parousia, porque as Testemunhas de Jeová acreditam que Cristo já voltou no início do século XX. Um outro erro da Tradução do Novo Mundo das Testemunhas de Jeová está em Colossenses 1,16, onde a Tradução do Novo Mundo insere a palavra outras, apesar de estar completamente ausente do texto original grego, que diz: todas as coisas foram criadas por Cristo. Isto é feito para corresponder com a sua crença de que Cristo é um ser criado, e acreditam assim por negarem sua divindade. Mas a mais conhecida de todas as perversões da Tradução do Novo Mundo das Testemunhas de Jeová é o clássico João 1, versículo 1. O texto original grego diz: o verbo era Deus. Agora, a tradução do Novo Mundo das Testemunhas de Jeová traduz assim: a palavra era um Deus, ou seja, o verbo era um Deus. Isto é uma questão de forçar a própria teologia pré-concebida no texto, em vez de permitir que o texto fale por si próprio. Sem contar que é um erro gramatical cometido pelas Testemunhas de Jeová. Isto porque não há o artigo indefinido no grego. Assim, qualquer uso de um artigo indefinido em uma tradução deve ser adicionado pelo tradutor. Isto é gramaticalmente aceitável em nossa língua, contanto que não mude o sentido do texto. E o que eles fizeram foi justamente mudar todo o sentido do texto. Há uma explicação perfeitamente boa para por que a palavra Theos não tem o artigo definido em João 1, versículo 1. E porque a Tradução do Novo Mundo comete um erro ao adicioná-lo. E há 3 regras gerais que precisamos entender para ver o porquê. A primeira é que, em grego, a ordem das palavras não determina o uso da palavra. Em português, a frase é estruturada de acordo com a ordem das palavras, sendo sujeito, verbo e objeto. Mas em grego, a junção de uma palavra é determinada pela desinência ligada à raiz da palavra. Em João 1, versículo 1, há 2 finais possíveis para a raiz tel. Uma é com S e outra é com N. A com S seria Theos
e a com N seria theon, tendo claro o N no final. O final com S normalmente identifica um substantivo como sendo o sujeito de uma frase, enquanto que o final com N normalmente identifica um substantivo como sentido do objeto direto. 2. Quando um substantivo está funcionando como um predicado nominal, a sua desinência deve coincidir com o caso do substantivo que designa, de modo que o leitor vai saber qual substantivo está sendo definido. Portanto, Theo, que quer dizer Deus, deve formar o final S, porque está renomeando Logos. Por isso, João 1, versículo 1, translitera a palavra para Kai Theos en ho Logos. A palavra Theos aqui é o sujeito. Nisto surge uma dúvida: é Theos o sujeito ou Logos é o sujeito? Porque ambos têm o S no final. A resposta vamos encontrar na próxima regrinha, que é 3. Nos casos em que dois nomes aparecem e ambos possuem o mesmo final, o autor muitas vezes adiciona o artigo definido à palavra que é o sujeito, a fim de evitar confusão. E foi justamente o que João fez. Ele colocou o artigo definido em Logos, que quer dizer a palavra, em vez de Theos. Sendo assim, Logos é o sujeito e Theos é o predicado nominal. Em português, isso resulta em João 1, versículo 1, sendo lido assim: e o verbo era Deus, ao invés de e Deus era o verbo. Isso para fazer sentido no nosso idioma. A evidência mais reveladora da tendência da Torre de Vigia é sua técnica de tradução inconsistente. Durante todo o Evangelho de João, a palavra grega theon, com N no final, ocorre sem um artigo definido. É somente a rejeição pré-concebida e herética da divindade de Cristo que obriga a Sociedade Torre de Vigia a traduzir o texto grego de forma inconsistente e errática, como eles fazem, permitindo assim que o seu erro ganhe uma aparência de legitimidade aos ignorantes do fato. Apenas as crenças pré-concebidas e heréticas da Torre de Vigia estão por trás da fraudulenta Bíblia, que eles chamam de tradução do Novo Mundo. E essas traduções são, claro, desconectas e totalmente inconsistentes. A tradução do Novo Mundo não é a palavra de Deus. A tradução do Novo Mundo intencionalmente adapta a tradução original para que entre em conformidade com a sua teologia e não com a teologia bíblica. A tradução do Novo Mundo é uma perversão às Escrituras, não é a palavra de Deus. Seja um patrocinador do canal através do Apoia-se, ou se preferir, você pode contribuir por meio da conta poupança da Caixa Econômica, colaborando com qualquer valor que você considerar ser merecido. Assim você ajudará o canal a crescer e a espalhar o conhecimento. Não se esqueça de se inscrever no canal, clique no sininho para receber as notificações, compartilhe o canal, dê o seu like, deixe também seu comentário.